Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Queria que você pudesse acompanhar essa leitura. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Acompanhe a sua Bíblia e ouça. Eu vou fazer a leitura. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz o filho primogênito, e José lhe colocou o nome de Jesus. Assente-se, por gentileza, irmãos. Queridos, eu quero compartilhar convosco nesta noite uma palavra que Deus tem trazido ao nosso coração com respeito à vida de Jesus, à sua obra e a esse título em especial. O tema da nossa mensagem nesta noite, para compartilhar com a igreja no culto de ceia, no culto de comunhão, é Emanuel. O que significa, o que vem a ser esta palavra? Antes nós falarmos um pouquinho sobre Emanuel, que é o texto que nós acabamos de ler aqui em Mateus, no capítulo 1. Eu quero falar um pouquinho a respeito do nome de Jesus. O país era Israel. Nós estamos falando do contexto da nação de Israel. Israel, naqueles dias em que Jesus nasceu, estava sendo governado pelos romanos. Os romanos dominavam o mundo. Os romanos eram, naqueles dias, o que os Estados Unidos da América é hoje. Uma grande nação, uma grande potência, e que tem autoridade sobre vários lugares. Os irmãos estão vendo, já há por volta de um ano e meio atrás, o escândalo que surgiu das escutas, da espionagem, quando aquele ex-agente da agência norte-americana, ele revelou que os Estados Unidos da América, ele na verdade espiona o mundo todo, os presidentes, as autoridades, e ele faz um trabalho de espionagem. Só quem pode fazer isso? Somente quem tem o poder. Isso é só para nós termos uma ideia do que os Estados Unidos é hoje. Ele tem o poder de entrar na nossa casa, recolher dados. Eu estava lendo uma entrevista essa semana desse mesmo homem. Ele está no lugar da Rússia, não se sabe ao certo onde ele está, porque ele é procurado. O homem mais procurado hoje é esse homem chamado Edward Snowden. Ele delatou os Estados Unidos. Ele disse exatamente o que os Estados Unidos faz e que os Estados Unidos espiona, inclusive o Brasil. O presidente do Brasil, a presidente Dilma Rousseff, ela foi também investigada. Colheram informações de tudo que ela faz. E não somente ela, os Estados Unidos, da Rússia e de outros lugares do mundo, eles estão sendo espionados. E ele recentemente publicou um livro. Nesse livro está dizendo que eles estão entrando nos roteadores. Veja que o roteador Wi-Fi que você tem na sua casa para transmitir a internet para todos os lugares da casa. Pois é, esse roteador ele vem com um pequeno aparelhinho que lá de dentro ele capta o que você está acessando e envia essa informação para a NSA, que é a agência norte-americana, que dá os dados para o governo dos Estados Unidos para ele saber o que o povo está fazendo, sem que ninguém descubra, sem que ninguém perceba. E o mundo está vendo que ninguém, na verdade, faz nada escondido. Tudo está às claras. Sabe-se tudo. E eles sabem exatamente o que as pessoas estão tramando, estão provocando. Então isso é só para a gente ter uma ideia de quem era Roma naqueles dias. Roma exercia essa influência. Nos dias em que Jesus nasceu, Roma, ele dominava. Antes de Roma vir a dominar, os gregos era quem dominava. E quando os gregos dominaram, quando o Império Macedônio, com Alexandre o Grande, dominou, a língua que se tornou a língua mais falada no mundo todo foi justamente o grego, a língua grega. Mas quando Roma veio, os romanos falavam o latim.
Mas eles deixaram que a língua grega, porque era a língua que inclusive os romanos falavam, ela continuasse como sendo a língua mais falada no mundo todo. Então, quando Jesus nasceu, o grego era a língua oficial do mundo todo naqueles dias. Então, ali em Israel, quando Jesus nasce, o povo de Israel fala o hebraico, porque era a sua língua natural, sua língua original. Falava-se também o aramaico, que era também a sua língua, e falava-se o grego, e talvez um pouco de latim, que era a língua dos romanos. Mas a Bíblia, ela foi escrita em hebraico. A Bíblia havia sido escrita na língua hebraica, que era a língua original dos hebreus, dos judeus. Lá no templo das sinagogas, quando eles iam fazer a leitura dos livros da lei, iam abrir o livro, eles liam em hebraico. Quando eles conversavam no dia a dia, eles falavam mais o aramaico e o grego. Então, quando Jesus nasceu, qual era o nome que se daria a um menino? Daria-se logicamente o nome hebraico, porque ele era judeu, ele era hebreu. E qual era o nome hebraico que deram para aquele menino? Vamos chamá-lo de Yeshua. O nome de Jesus era, na verdade, Yeshua. Esse era o nome dele. Mas como o mundo falava o grego, o nome de Jesus em hebraico era Yeshua, mas no grego era Yesous. Estou explicando algumas coisas para nós entendermos o início e nós vamos chegar no nome Emanuel, no título Emanuel. Então dá-se o nome de Yeshua para Jesus, mas esse nome é hebraico. Como eles conviviam num contexto em que se fala o grego, então esse nome tinha que ter um significado grego. E o nome Yeshua no grego era então Yesous. Assim, Jesus é chamado por nós de Jesus, porque no português, Yesous é Jesus, mas o nome dele original é Yeshua. E por quê? Porque Yeshua, o nome de Yeshua significa Salvador, ou então, o Senhor Jeová é salvação. É o mesmo nome de Josué. Lembra de Josué, o grande líder que tirou o povo, que continuou a liderar o povo depois de Moisés? Pois é, Josué é Yeshua, que significa Salvador, ou o Senhor Jeová é salvação. E foi esse nome que foi dado para o menino que nasceu de Maria. Mas Jesus era um nome comum. Não havia somente ele. Outras crianças tinham o nome de Jesus. Era um nome comum. Então Jesus era um nome comum para muitas crianças. Mas algo mais. Quando Jesus ele cresce, naqueles dias não se tinha como nós temos hoje sobrenome, né? Nós temos um nome e um sobrenome. Mas a cultura hebraica, os judeus, eles não tinham o costume de ter um sobrenome. Geralmente o seu sobrenome era Jesus, filho de José. Jesus Nazareno, porque aquele é Jesus original de Nazaré, oriundo de Nazaré. Aquele é Jesus que veio da Galiléia, Jesus o Galileu. Aquele é Jesus, o filho de José. Era assim que as pessoas eram chamadas, mais os homens, na verdade. Mas ele foi... nós temos hoje o costume de dizer que chamar de Jesus Cristo, não é assim que nós dizemos? Nós não oramos, vamos orar, vamos agradecer em nome de Jesus Cristo. Será que Cristo é o sobrenome de Jesus? Não, também Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas Cristo é um dos títulos de Jesus. Jesus, nós chamamos ele de Cristo porque esse Cristo não é o seu sobrenome, mas é o título que ele leva. E o que significa então o nome Cristo? O nome Cristo, ele é o ungido, que também esse nome Cristo é um nome grego, Christos. No grego daqueles dias eles chamavam Jesus Cristo, Jesus Cristo, ou seja, Jesus ungido. E esse nome ele vem lá do hebraico também, que significa ungido, que era o Messias. Nós vamos encontrar isso, essa referência. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 1, no versículo 40 a 42. Abra a sua Bíblia em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 40 a 42, onde diz da seguinte maneira: um dos dois que ouviram João falar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou seu próprio irmão Simão e disse: encontramos o Messias. Ou talvez na sua Bíblia esteja o Cristo, mas aqui a maioria das Bíblias diz: encontramos o Messias, que traduzido é o Cristo, e o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas. Então nesse texto nós vemos que quando esses dois discípulos de João Batista, eles viram a Jesus, eles foram até Jesus, e eles se interessaram por Jesus, e aí eles vão, agora André inicialmente, e bem provável que esse outro aqui era João,
o discípulo João, o apóstolo João, eles vão agora até o seu irmão e dizem até Simão, e dizem assim: olha, nós encontramos o Messias. Quando eles dizem assim, nós encontramos o Messias, eles estão dizendo exatamente isso: nós encontramos o prometido. Nós encontramos aquele dos quais a Escritura já havia prometido que viria, o Messias. Nós encontramos o Messias, aquele que foi prometido, que é o ungido. Então, quando o judeu ouvia sobre o ungido, já sabia que era o Messias, eles tinham essa esperança. E algumas pessoas conseguiram enxergar Jesus Cristo como ungido de Deus, outras não. Vamos abrir a Bíblia em João no capítulo 7. João capítulo 7, os versículos 40 a 44. Veja que algumas pessoas conseguiam enxergar Jesus como ungido de Deus, como prometido que viria para a nação de Israel, mas outros tinham dúvida, não tinham certeza. Em João no capítulo 7, no versículo 40 a 44 diz assim: então muitos dentre a multidão, quando ouviram essas palavras, disseram: verdadeiramente este é o profeta. Outros concluíram: este é o Messias. Mas alguns divergiram. Como pode o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido, que eles tanto esperavam, como pode o Cristo vir da Galileia? Vejam o que eles dizem. A dúvida: olha, tem milagres, é verdade, ele fala com autoridade, ele está dizendo em João 7,37, olha, quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Eles veem a autoridade, o poder do que ele fala, mas aí tem a dúvida: mas espera aí, como pode o Cristo vir da Galileia? Mas eles não tinham estudado as Escrituras direito, né? Porque Jesus não veio da Galileia. Jesus, ele veio exatamente da onde a Escritura tinha dito. Ele era filho de Davi e veio de onde Jesus nasceu, irmãos? Em Belém. Ele nasceu em Belém. Mas eles aqui estão confusos. Como pode o Cristo vir da Galileia? Porque Jesus se criou naquela região. Não diz a Escritura que o Cristo virá da semente de Davi, na cidade de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele, e alguns dentre o povo quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então, irmãos, havia dúvida. Havia sim dúvida, mas alguns conseguiram crer. E uma das mais lindas declarações sobre Jesus Cristo como ungido é aquela que Pedro dá. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 16. Essa é uma das mais lindas declarações da Bíblia que nós vamos encontrar sobre alguém reconhecendo Jesus como ungido de Deus. Vamos abrir em Mateus capítulo 16, os versículos 13 a 18. Quem achou, rapidamente, leia para nós, por favor. Chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens a ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até o 18. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós encontramos, irmãos, eu particularmente acho essa uma das mais lindas declarações sobre ungido, sobre Jesus Cristo. Porque Pedro, ele fala debaixo da revelação do Espírito Santo. Pedro fala debaixo, não é, e o próprio Jesus diz: olha, Pedro, você só está dizendo isso porque não foi ninguém que disse, só você. Não foi carne ou sangue que te revelou, mas essa é uma revelação de Deus, do Espírito Santo, ao teu coração. Quando Pedro disse, porque o que a multidão dizia? A multidão dizia: olha, ele é um dos profetas, talvez seja Elias, talvez seja João Batista, talvez seja Jeremias. Era o que as pessoas achavam. Mas Pedro, com autoridade e debaixo da revelação do Espírito Santo, diz: olha, tu és o Cristo. Ele estava dizendo com isso: tu és o ungido. Então não era o sobrenome de Jesus, mas era justamente, dizia sobre a missão de Jesus. Tu és o ungido, tu és o Messias que Israel aguarda. Tu és o desejado das nações, tu és aquele pelo qual os profetas disseram que viria, e o Senhor está entre nós. Aí Jesus disse: é isso mesmo, é isso mesmo, Pedro. Você falou a verdade, você não falou produzido pelo teu pensamento próprio, pelo teu entendimento e inteligência. Foi o Espírito de Deus que te revelou. Como é bom quando nós podemos ver alguma coisa pela revelação de Deus. Como é bom quando o homem e a mulher é usado e fala debaixo da revelação de Deus. Ele fala as coisas segundo a palavra de Deus, é verdade. Mas e Emanuel? Aonde é que entra Emanuel? Pois bem, vamos falar sobre Emanuel. Por que lá
lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, que nós lemos, que foi o texto da leitura desta mensagem nessa noite, por que é que o anjo diz para Maria, dizendo, melhor dizendo para José, né? O anjo está dizendo para José: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Por que Emanuel? Assim como o nome Jesus, nós vimos que Jesus, aquilo, ele tem um significado de ser. O que significa mesmo Jesus, igreja? O Senhor salva ou Salvador. Deus salva ou Salvador. Esse é o significado, grave isso, do nome Jesus, que é o nome Yeshua. Assim como Jesus foi dado a ele esse nome, por mais que ele era um nome comum, mas havia uma razão. Quando aquele menino está sendo gerado no ventre de Maria, o anjo já indica a José: olha, José, ele vai se chamar Jesus. Não é porque é um nome comum, mas é porque esse nome tem um grande significado. Há um grande sentido por trás desse nome, porque o nome tem um significado, ele significa que o Salvador virá. Este é o Salvador. Esta é a salvação de Deus para o seu povo. E Emanuel também tem um significado. Emanuel não era diferente. A razão de ser do nome Jesus está aqui no capítulo 1 de Mateus, versículo 21. Por que foi dado a ele o nome de Jesus? Ele salvará, versículo 21. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. É a razão clara por que ele foi chamado de Jesus. Porque ele vai salvar o povo do pecado. E a razão do nome Emanuel está no versículo 23. Ele será chamado de Emanuel, que significa o que, irmãos? Deus conosco. Deus conosco. O nome Jesus diz para nós o que ele faz. E o que é que ele faz? Deus salva. O título Emanuel diz o que ele é. E o que ele é? Deus em nossa companhia. Aleluia. Você consegue perceber? Talvez não fique muito claro ainda, mas vai se tornar mais claro. O nome Jesus diz o que ele faz. Deus salva o seu povo dos seus pecados. Toda vez que você ouvir esse nome Jesus, lembre-se disso. Deus tem poder para salvar o seu povo dos seus pecados. Não importa qual seja o pecado, Deus veio para salvar. O nome Jesus significa que Deus salva. Mas o nome Emanuel, o título, melhor dizendo, Emanuel, diz o que é que ele faz. O que é que ele é? É Deus na nossa companhia. É Deus conosco. Se Jesus salva, Deus está presente. Deus está em todas as horas. Deus está conosco. E eu quero meditar sobre duas razões pelas quais o nome Emanuel foi dado a Jesus. Duas razões. A primeira, por que foi dado a ele esse título de Emanuel? Ele será chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Primeira razão pela qual eu entendo que ele foi chamado de Emanuel. Primeiro, é porque era o cumprimento de uma profecia. É o cumprimento. Está aqui no capítulo 1, versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá. Havia então, irmãos, uma profecia sobre o nascimento de Jesus. Havia uma palavra profética que havia sido dada muito tempo antes, mais precisamente 700 anos atrás. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías, no capítulo 7, no versículo 14. Por que foi dado a ele então o título de Emanuel? Primeiro, porque era o cumprimento, irmãos, de uma profecia. Em Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetiza o seguinte: pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Então, meus irmãos, quando o anjo diz a Maria que o menino seria chamado Emanuel, ele estava cumprindo uma profecia. Essa é a primeira razão pela qual Deus, através do anjo, diz a José: olha, o menino vai se chamar Emanuel. Capítulo 1, versículo 22 de Mateus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor. Deus, Ele cumpre com as suas promessas, irmãos. Nós estamos estudando, embora nós falhamos aí 2 terças-feiras, porque eu fiquei doente, não pude vir aos irmãos, mas nós estamos estudando toda terça-feira sobre as promessas de Deus, no Salmo 23. E nós falamos sobre a promessa, a primeira promessa, que é a promessa de provisão. E nós vamos falar sobre as outras promessas que estão no Salmo 23.
cada terça-feira com os irmãos. Nessa terça nós vamos falar sobre a segunda promessa. Mas Deus, irmãos, nós falamos no primeiro culto que Deus, Ele cumpre, eu posso crer. Porque tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus prometeu, embora levou 700 anos, talvez não seja, mas pastor, é muito tempo, é verdade. Mas nada escapa de Deus. Deus tinha um plano, um propósito, e tudo aconteceu no tempo dele. Nada acontece por acaso, Deus. Nós não estamos aqui por acaso, nós não somos fruto do acaso, você não conheceu a Jesus por acaso, você não está passando por lutas, tribulações, dificuldades por acaso. Todas as coisas estão debaixo do propósito de Deus, e nesse propósito nada escapa ao controle de Deus. Aleluia. Embora nós não saibamos, mas tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele está fazendo, Ele irá cumprir. Leve o tempo que levar, custe o tempo que custar, Deus há de cumprir todas as suas promessas, irmãos, porque Ele é fiel. Aleluia. O nome dele é fiel. Deus se chama fiel. E é por isso que Ele cumpre essa promessa aqui no nascimento de Jesus. Mas a segunda razão é porque o nome Emanuel, o título Emanuel, Emanuel na verdade é um nome, mas não era o nome de Jesus, era um título dado a Jesus. Mas Emanuel é também um nome. Mas esse nome Emanuel, que é o título que foi dado a Jesus, ele expressa algo, irmãos, que Deus sempre quis. Essa é a segunda razão pela qual Emanuel foi dado a Jesus. E o anjo diz: ele será chamado Emanuel. O nome Emanuel expressa algo que Deus sempre quis: a comunhão do Criador com a criatura. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 9, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse. Nós vemos que a partir de Gênesis, capítulo 3, versículo 9, algo acontece no que diz respeito à comunhão do Criador com a criatura. Gênesis 3,9 diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe. O que foi que Deus disse para Adão, irmãos? O que foi mesmo que Deus disse? Onde estás? E onde é que o homem estava? Ele tinha se escondido. Por que é que ele se escondeu, irmãos? Porque ele havia. E por que é que ele pecou? Ele desobedeceu a palavra de Deus. Olha, vocês podem comer de tudo, só não toque ali. E o que eles fizeram? Não vamos entrar aqui nos detalhes, mas para resumir a questão, eles desobedeceram a palavra de Deus. A partir daqui desse ponto, irmão, nós vamos encontrar o homem, a ligação do homem com Deus, ela é rompida. É por isso que Deus procura o homem. Aonde estás? O homem não estava no lugar que ele sempre esteve. O homem não tinha mais o que ele sempre teve, que era comunhão. Por que não havia mais comunhão? Porque o pecado rompeu essa comunhão. E toda vez que nós pecamos, irmãos, nós rompemos a nossa comunhão com Deus. Toda vez. Toda vez. Aqui nós vamos encontrar que a partir desse ponto, irmãos, há uma relação que foi rompida. Há uma linha que foi cortada. E qual é essa linha? A linha que liga o homem a Deus, que liga a criatura com o Criador. Aqui é um rompimento, irmãos. E daqui por diante, o relacionamento entre a criatura e o Criador, entre o homem e Deus, não será mais o mesmo. Desse ponto em diante, de Gênesis 3,9, o relacionamento não é mais igual. Não é mais o mesmo. A prova disso é que você vai encontrar que Deus, Ele envia anjos com espadas inflamadas, guardando a entrada do jardim para que o homem não entrasse mais. Eles não podem entrar mais, porque o Éden significa um lugar de acesso a Deus, o lugar onde há liberdade com Deus. O Éden, com todas as suas maravilhas, com todas aquelas coisas, simboliza um lugar onde Deus, Ele tem comunhão e intimidade. Mas quando o homem quebrou isso, quando o relacionamento foi rompido, o homem não pode mais permanecer ali. Agora haverá um sistema. O homem tem que sair, e Deus guarda aquele lugar, não permite mais que eles entrem. E a partir daqui, meus irmãos, o acesso à presença de Deus não é mais livre. Eles não têm mais a mesma liberdade. Tanto é que é interessante você observar, perceba que dali daquele ponto em diante, até quando termina a história de Adão e Eva, você não vê mais, irmãos, você não vê mais Deus falando com Adão e com Eva. Já parou para pensar nisso? Deus não fala mais com Adão e com Eva da forma como Ele falava antes. Porque o acesso a Deus agora é diferente. O acesso a Deus não é mais livre como era antes. Foi rompido. E a partir daqui, como que vai ser?
Deus, irmãos, Ele não desiste da criatura. Em Gênesis 3,15 nós vamos entender que já havia um plano. Gênesis 3,15 aparece o Evangelho. Quando Deus estabelece, olha, a saída, a solução, não é agora, mas a solução. Ali há a promessa de que Jesus nasceria, a promessa de que haveria uma guerra, a guerra de Jesus contra Satanás, contra a serpente, contra o maligno, contra o tentador. Mas essa promessa não era para agora, essa promessa tinha um tempo para se cumprir. E aqui nós vamos encontrar que Deus já tinha o seu plano estabelecido, mas até que esse plano aconteça, se concretize, como é que o homem vai se relacionar com Deus? Como é que o homem vai se aproximar? Como que o homem conseguirá viver longe de Deus? Não dá, irmãos. Se Deus se afastar de nós, nós morremos. Se Deus for para longe de nós, nós não teremos condições. Deus, na sua infinita misericórdia, por isso que a graça não é benefício do Novo Testamento. A graça já existia. Em Gênesis nós temos graça. Nos livros do Antigo Testamento a graça já estava lá de uma outra forma, mas ela já estava lá. Porque o Deus de graça estava aqui, dando a eles uma oportunidade. Como eles poderão ter acesso ao relacionamento com Deus, se comunicar com Deus, sendo que agora o acesso foi bloqueado pelo pecado? É agora que nós vamos encontrar os livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, onde nós vamos encontrar, meus irmãos, os rituais, os sacrifícios, as figuras. Nós vamos encontrar aqueles animais sendo sacrificados. Nós vamos encontrar ali a figura do tabernáculo, o sacerdote. Nós estudamos isso, já falamos. Os irmãos que têm acompanhado a escola dominical sabem muito bem o que significa. Todas aquelas figuras, para quem que apontavam, irmãos? Todas as figuras apontavam para quem? Para Jesus. Para Jesus. Todas as figuras agora Deus vai estabelecendo. Olha, vocês vão precisar da minha presença. Vocês vão precisar, melhor dizendo, se relacionar comigo. Só que vocês não têm acesso livre agora, porque o pecado não permite. Há uma barreira. Tem solução? Tem. Não é agora. Mas vamos fazer o seguinte: vamos achar aqui no meio termo. Vocês vão vir até mim através de símbolos, de figuras, rituais, sacrifício, oferta, templo, todas as coisas, até a plenitude dos tempos, até que Jesus venha. Nós vamos encontrar, meus irmãos, que até mesmo a manifestação da presença de Deus é restrita. Se Deus se manifestava para Adão e Eva no jardim sem nenhuma barreira, quando é que Deus se manifesta ao ser humano agora? Deus se manifesta, nós vamos encontrar poucas vezes Deus se manifestando ao ser humano. Quando é que nós vamos encontrar? Na nuvem. Aquela coluna de nuvem era uma manifestação de Deus. Aquela coluna de fogo, quando o povo está saindo em direção à terra prometida, era uma manifestação de Deus. Mas não é mais como era antes. É algo meio que diferente. É algo segunda categoria, não é primeira categoria. O povo não goza mais da primeira categoria do relacionamento com Deus. Agora é segunda categoria. Onde nós vamos ver algumas aparições de Deus? Vamos ver lá no templo, o lugar santíssimo. Você pode ver que no lugar santíssimo havia o lugar santo e o lugar santíssimo no tabernáculo. O pátio, o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E ali havia a manifestação da presença de Deus. Mas era, meus irmãos, o próprio sumo sacerdote não via nada, porque era uma fumaça só. Essa fumaça, essa nuvem, todas as coisas falam que o relacionamento não é claro. O relacionamento não é perfeito. O relacionamento não está correto e bem estabelecido. É preciso que haja uma solução melhor. Então apontava para Cristo. Apontava para Cristo. Como resolver esse problema? Aliás, o problema se chamava pecado. Foi o pecado que causou o rompimento. Então, como resolver o problema do pecado? Será que era isso que Deus queria, que o seu povo continuasse separado? Que Deus é esse que estabeleceria os rituais, os sacrifícios, e ia querer que o povo continuasse assim? Não, Deus não queria isso. Não era isso para sempre. Mas era preciso resolver o problema do pecado. E como é que se resolve o problema do pecado? A verdade é que Israel não queria um Salvador que viesse para resolver o problema do pecado. Israel quer um Salvador que resolva os seus interesses. Quando Jesus nasceu, irmãos, a nação de Israel não estava esperando um Salvador que viesse e resolvesse o problema do pecado que afetava o relacionamento do homem com Deus. Não era essa a expectativa nacional. Não era essa a expectativa do povo. A expectativa do povo não era o problema do pecado, era o problema de Roma.
Israel queria um Salvador que viesse e acabasse com César, acabasse com o domínio dos romanos, porque eles não achavam justo, eles sendo o povo de Deus, estar ali vivendo como escravo, pagando imposto para Roma. Não é justo. Nós somos o povo da aliança, o povo da promessa. Não é justo. Então eles esperavam o Messias, que o Messias viesse para resolver o interesse da nação. Era essa a expectativa. Alguém que fizesse por eles o que eles não podiam fazer. Mas o problema do pecado não era tão grave aos olhos do povo. Se relacionar com Deus, não, nós temos o tempo, temos os pais, está tudo bem. Não há nenhum problema. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje nós encontramos pessoas que não querem resolver o seu problema com Jesus. Eles querem que Jesus resolva os seus problemas. Quer que Jesus cura, quer que Jesus dê carro, quer que Jesus dê casa. Hoje nós encontramos pessoas que vêm para Jesus pelo que Jesus está oferecendo. Mas não encontramos pessoas arrependidas pelos seus pecados. Não encontramos pessoas que se aproximam de Jesus e dizem: Jesus, Tu és santo e eu sou pecador. O Senhor é Deus e eu sou pecador. E eu preciso de um Salvador. Aleluia. Nós encontramos poucas pessoas se aproximando de Jesus dizendo: eu preciso de um Salvador. Nós encontramos, nós na verdade somos assim: Jesus, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Não tem uma música que diz isso? É gostoso cantar essas canções. Não tem nada errado com isso, não, irmãos. Mas isso diz muito sobre o que está em nós. O problema do pecado não é nossa prioridade de ser resolvida nos nossos corações. O que nós mais ansiamos é que Deus resolva os nossos problemas. Era igualzinho Israel, irmãos. Se nós falarmos para as pessoas: vocês são pecadores. Se nós encontrarmos hoje como homens que Deus levantou, como John Wesley, como Charles Spurgeon, que quando levantavam-se para pregar, eles diziam: vocês são pecadores. Arrependam-se dos seus pecados para serem aceitos por Deus. Se nós encontrarmos pessoas, as pessoas vão se ofender. Assim, se alguém apontar o dedo para mim e disser: Jair, você é um pecador, é capaz de arregaçar as mangas, né? E de eu querer chamar ele para briga. Não é assim que a gente é. Nós não queremos que as pessoas nos ofendam com essas palavras. Porque se alguém olhar para nós e disser que nós somos pecadores, que é isso, rapaz? Eu sou santo, eu sou filho do rei. Mas quem não se vê pecador nunca vai entender que precisa de um Salvador. Quem não se enxerga como pecador nunca vai entender que precisa de um Salvador. Precisa de um empregado que dê tudo para ele. Precisa de um milionário que dê carro, casa, comida e roupa lavada. Mas não alguém que salve os seus pecados. Grave essa frase, irmãos. Quem não se vê pecador nunca vai entender que precisa de um Salvador. Nunca vai entender. Por mais que Deus tenha enviado os seus profetas, irmãos, por mais que Deus enviou homens para pregar a palavra, nenhum dos homens, nenhum dos profetas, olhe para Isaías, olhe para Jeremias, que pregou durante 40 anos. Quem Jeremias ganhou para Deus? Ninguém. Os profetas não tiveram êxito em trazer a nação de volta para Deus. Quem dos profetas conseguiu trazer a nação de volta para Deus? Foram avivamentos temporários, foram pequenos focos. Logo a nação se voltava e ela voltava ao pecado. Ninguém conseguiu trazer o povo de volta para a comunhão genuína. Por que ninguém conseguiu? Porque esse problema não era os profetas que iam resolver. Ninguém poderia resolver. Quem é que poderia resolver esse problema entre a criatura e o Criador? Será que haveria alguém? Vamos abrir em Romanos 3. Abra sua Bíblia em Romanos no capítulo 3. Como resolver esse problema, irmãos? Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. Depois nós vamos para Isaías 59, 16. E depois para Ezequiel 22, 30. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12 diz assim: como está escrito: não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Isaías 59, 16. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se que ninguém tivesse coragem de intervir, ou seja, de interceder e fazer o que é certo.
Então usou o seu próprio braço para trazer livramento e a sua retidão como apoio. Isaías 59, 16. Ele se admirou que não havia ninguém que pudesse interceder. Ezequiel 22, 30. Olha o que o profeta Ezequiel diz, Ezequiel 22, 30. Busquei entre eles um ser humano, um homem, que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro toluísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Veja que na busca de Deus não há ninguém que possa resolver o problema do pecado, porque todos pecaram. É isso que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e estão o quê? Destituídos da glória de Deus. Todos se extraviaram. Então qual é a solução? A solução, irmãos, era somente se Deus viesse até nós. A solução era somente se Deus viesse até nós. Só Deus poderia resolver o problema do pecado. E Ele veio resolver esse problema. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esta é a melhor parte da história. É que Deus, Ele veio, irmãos. Tinha um problema? Tinha. Quem resolveu? Não tem ninguém, nem um justo. Quem que pode? Só Deus pode. Então Deus veio. Ele veio simples, humilde, sem alarde, sem barulho, não foi manchete nos jornais, Roma não ficou sabendo, nasceu numa manjedoura simplesinho, mas Ele veio, irmãos. Aleluia. O próprio Deus veio para o nosso encontro. Ele não veio para resolver os interesses humanos, os que estavam ansiando por um Salvador que viria para resolver a situação de Israel. Ele não veio para os interesses humanos, mas Ele veio para o interesse celestial. Ele veio para restaurar a comunhão. Ele veio para religar o que havia sido rompido. Aleluia. Deus veio. O puro veio andar com os impuros. O limpo veio andar com os imundos. O santo veio andar com os pecadores. Como que é o seu nome? Emanuel. Aleluia. Emanuel é o nome dele. Deus conosco. Eu acho linda essa tradução que diz Deus em nossa companhia. Deus em nossa companhia. Foi a visita mais extraordinária que a terra recebeu, irmãos. Foi a visita maior, melhor, mais soberana, mais linda que a terra um dia recebeu quando Deus nasceu, esteve entre nós. O apóstolo João, no capítulo 1, Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, diz de uma maneira maravilhosa: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo aqui é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Deus. Ele diz que esse Jesus, ele estava com Deus. Ele também era Deus desde o princípio, mas diz, esse Deus, Ele tomou a forma humana. Ele resolveu estar entre os homens. Ele resolveu se misturar entre os homens, se tornar carne como nós somos carne. Ele não precisava, mas para religar o homem a Deus, Aleluia. para restaurar a comunhão, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória. E João diz, nós vimos a sua glória, nós vimos a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. A glória de Deus estava de volta entre os homens, irmãos. A presença de Deus estava de volta, e tudo aquilo que foi perdido era possível ter de volta, porque Deus escolheu habitar entre os homens. Aleluia. É por isso que foi dado a ele o nome de Emanuel, porque Deus havia escolhido estar em companhia de cada um dos homens. Aleluia. Duas coisas para nós finalizarmos sobre esse pensamento. A primeira é, irmãos, só Deus poderia religar o homem consigo. Você olha pela história humana, desde o Éden até os dias de Jesus. Nós já citamos versículos que ninguém teria condições, ninguém teria capacidade de fazer isso, porque todos estavam desviados. O melhor homem que tentasse buscar a Deus, ele pecava. O melhor homem que tentasse fazer alguma coisa boa, ele era pecador. Todos que tentavam, pecavam. É por isso que nenhum homem tinha condições de morrer na cruz pelos pecados da humanidade. Por que tinha que ser Deus? Porque somente alguém sem pecado,
Aleluia. Somente alguém que não tivesse experimentado o pecado, somente alguém que tivesse, meus irmãos, em si, reunisse em si toda a plenitude de Deus para poder apagar as nossas transgressões. Então o primeiro pensamento é esse: só Deus poderia fazer isso. Essa é uma parte interessante. Porque é que Deus vem até nós? Porque é que Deus escolhe vir até nós? Porque só Ele mesmo poderia fazer isso. Eu aprendo uma coisa com isso, irmãos: Deus não exige de nós aquilo que nós não podemos dar a Ele. Deus jamais vai exigir de nós, irmãos, algo que nós não pudermos dar a Ele. Você sente alguma coisa pesada naquilo que Deus deu a você? Alguma coisa está errada, porque Deus não dá algo que nós não possamos fazer e devolver a Ele. É por isso que Ele não pediu para que nós morrêssemos na cruz. É por isso que Ele não exige que nós subamos ao Calvário. Ele só pede que nós aceitemos a Jesus e o seu sacrifício. Se nós aceitarmos a Jesus e o seu sacrifício, nós estamos perdoados e nós somos salvos. Só isso. Simples assim. Deus jamais pede a nós algo que nós não possamos dar. É por isso que só Deus poderia morrer por nós. Jamais conseguiria o homem realizar sozinho esse trabalho de religar o homem a Deus. Jamais ele conseguiria. Naturalmente isso é impossível no ser humano. Mas Deus fez isso por mim e por você. Mas sabe o que isso significava para Deus? Isso significava humilhação. Um Deus santo, puro, deixar a sua glória, a sua majestade vir até nós. Isso é humilhar-se. É isso que Paulo diz para nós em Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 6 a 8. Isso era se humilhar. E foi isso que ele fez. Filipenses 2, no versículo 6 a 8, diz assim: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Jesus se humilhou. Deus se humilhou para poder religar o homem com Deus. Você pensa que quando nós participamos da ceia, algumas pessoas trazem isso: isso é da ceia de novo, é repetição. Não é repetição. A ceia serve para lembrar-nos do sacrifício. E o sacrifício foi a humilhação de Deus, para trazer de volta o homem ao verdadeiro relacionamento. Aleluia. Você tem ideia do que isso significa? Deus se humilhar, Deus se tornar um homem. Ele não precisava disso. Não era esse, meus irmãos, não era isso que Deus precisava fazer. Ele poderia muito bem cruzar os braços e deixar, olha, que se virem. Mas Deus sempre procurou o homem. Deus sempre procurou a criatura. O homem rejeita Deus. Os homens não querem ter a Deus. Os homens acham que ir para Deus é pesado, que as coisas de Deus são pesadas. Mas Deus continua sendo misericordioso. E Ele se humilha, Ele se torna como um de nós. E sendo um de nós, Ele não esbraveja, Ele se entrega. Quando os soldados chegam para prender a Jesus, um dos discípulos quer matar, quer cortar a orelha, quer defender. Jesus diz: não precisa disso, Pedro. Não precisa. Vai acontecer do jeitinho que Deus quer. Aleluia. Como foi dito, vai acontecer. E ele se entrega, irmãos. Jesus não precisava ser preso como um malfeitor, porque ele mesmo diz: olha, se eu não quiser, nada vai acontecer. Mas eu mesmo estou me oferecendo. Eu mesmo estou me entregando. Ele se entregou. Então, meus irmãos, só Deus poderia fazer isso. Nós não poderíamos fazer. Mas a segunda coisa, o segundo pensamento é: Deus estabelece com isso um novo tempo, uma nova aliança. Nós estamos falando de Emanuel. E quando Deus vem até nós, irmãos, quando o anjo diz: olha, ele será chamado de Emanuel, que traduzido é, irmãos, o que é que isso significa? Significa que somente Deus poderia religar a comunhão do homem, da criatura com o Criador, mas também significa um novo tempo, uma nova aliança, um novo relacionamento. É tudo novo, irmãos. Em Jesus é tudo novo. Em Jesus nós não vamos precisar mais da antiga aliança.
Em Jesus nós não vamos precisar mais sacrificar. Em Jesus nós não vamos precisar mais ficar oferecendo cordeirinho. Em Jesus nós não vamos precisar mais dos rituais, das figuras. Em Jesus é um novo tempo, é uma nova aliança e é um novo relacionamento. Aleluia. Ele vai nos levar a um novo nível, a um novo patamar que ninguém, irmãos, havia experimentado. Ninguém antes de Jesus, nem os profetas, nem os patriarcas, nem mesmo Abraão, nem mesmo Moisés, ninguém havia experimentado esse relacionamento. É um novo tempo. É chamado de nova aliança. Por isso, quando Jesus, lá em Lucas, ele faz a ceia, ele diz: olha, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E depois ele toma o cálice, ele diz: olha, este cálice é o quê? É o Novo Testamento no meu sangue. Essa palavra testamento aqui é aliança. É uma nova aliança. Nós vamos ler o texto da ceia, 1 Coríntios 11, 23. E ali no versículo 25, 26, Paulo diz que Jesus disse essas palavras. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento, ou uma nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Há uma nova aliança. Essa nova aliança agora é no sangue de Cristo. E agora nós não vamos precisar mais dos rituais, nem dos sistemas. Nós não vamos precisar de mais nada. O que é que a gente precisa agora na nova aliança? Nada. Deus está conosco. O que eu preciso fazer? Eu preciso pular para Deus aparecer? Não, não precisa pular. Eu preciso sentir para Deus? Não, não precisa sentir nada. Às vezes a gente sente. Nem todo culto. Tem gente que vem no culto: o culto hoje foi na geladeira. Não, irmãos. O culto não é uma geladeira. Eu não preciso sentir alguma coisa para dizer que Deus está aqui. Ele disse que estaria. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Mateus 28. Mateus 28, 20. Ele disse que estaria. Quando nós dizemos Jesus, estamos dizendo Deus também, porque Jesus é Deus. Então, ele disse que estaria, independente do que eu sinto, independente se você está com sono, com fome, você não queria estar aqui, mas você está. Não tem problema, Jesus está aqui. Independente de eu sentir, não tem problema. Antes da mensagem, nós recebemos uma poderosa manifestação da presença de Deus. Isso não significa que Deus estava naquela hora e não está agora, porque nós estamos em silêncio. Não significa, Deus está aqui. Mateus 28, 20. Quem pode ler? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse que estaria conosco todos os dias, irmãos. Você tem alguma dúvida de que Ele está conosco? Aleluia, Jesus. Você tem alguma dúvida de que Ele está conosco? Eu não tenho dúvida disso. Porque Ele disse que estaria. Ele não fala: eu estarei convosco quando você sentir um arrepio. Eu estarei convosco quando você sentir alguma coisa, um vento. Não, eu estarei, e ponto final. Creiam nisso. Porque o Emanuel, ele disse que ele viria para estar, é Deus conosco. O nome Emanuel significa isso, irmãos, a manifestação de Deus no nosso meio, independente do que esteja acontecendo. O inimigo pode inclusive aparecer e Deus vai estar presente, você sabia? Você pode ver alguma pessoa ser possuída pelo demônio e Deus está presente. Por quê? Porque não há um lugar em que Deus não esteja. Principalmente quando o seu povo está adorando. Deus disse que estaria, e isso é Emanuel. É Deus da companhia do seu povo. Mas o que nós precisamos fazer? Não precisa fazer nada, precisa acreditar nisso. Mas há uma coisa que vai nos ajudar, irmãos. Você não precisa fazer não, mas há uma coisa que vai nos ajudar. Eu queria compartilhar isso com você, que está lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19. Nós estamos encerrando. Hebreus 10, 19. Há algo que nós podemos sim, que vai nos ajudar nesse entendimento do Emanuel. Hebreus 10, o versículo 19. Eu queria que um irmão ou uma irmã pudesse ler. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, E o 20 também. pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, o que vai nos ajudar no nosso relacionamento com Deus? É isso. Nós temos ousadia. E nós entendemos que há uma promessa de que o Emanuel foi dado para estar na nossa companhia. Aleluia. Ele foi enviado para estar acompanhando cada um de nós. É por isso que ele nasceu, ele se revelou, ele se manifestou.
manifestou e Ele está no meio da igreja. E o que é que nós podemos, irmãos, vai ajudar na nossa compreensão? É a gente ter ousadia, é ser um cristão ousado, é ser um cristão que tem ousadia para viver essa experiência com Ele, é ter a ousadia de crer que Ele está conosco, porque Ele está conosco, eu posso fazer a obra dEle, eu posso vencer as tentações, eu posso vencer as lutas, eu posso, meus irmãos, tomar coragem para fazer o que é certo, é ter ousadia para dizer não ao pecado, é ter ousadia para cultuar, é ter ousadia para viver uma vida íntegra, correta, andar com o Senhor, é ter ousadia para experimentar o que Deus tem, crer que os dons espirituais é para a igreja, é ter ousadia para crer que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa para a igreja, é ter ousadia para, irmãos, estar de pé quando o vento sopra, quando as ondas batem e quando o barco parece que vai afundar, mas é de saber que o Emanuel é Deus na nossa companhia. Aleluia. Ele disse que estaria conosco. Ele foi dado justamente para que a igreja creia. Não significa que nós não vamos passar por problemas ou ter dificuldades, ou que a nossa fé não será muitas vezes abalada na sua estrutura, mas nós não podemos perder a fé. Eu uso essa expressão e já usei várias vezes. Você não pode impedir o passarinho de voar sobre a sua cabeça. Você não tem condições de impedir que o passarinho voe. Ele vai voar. Mas o que é que nós podemos impedir? Que ele faça um ninho na nossa cabeça. Nós não temos como impedir os problemas de virem sobre nós. Os problemas virão, as dificuldades virão. Mas nós podemos impedir que as dificuldades nos façam adoecer e morrer na nossa fé. Nós podemos impedir que as dificuldades, que os problemas, que as coisas que nós não entendemos e não compreendemos, nós podemos impedir que elas nos desliguem de Deus. Nós podemos impedir isso. Isso é ousadia. Nós precisamos ter ousadia para entrar nesse lugar onde Deus é real. Aleluia. Onde Jesus Cristo se manifesta no nosso coração. Aleluia. Todos os dias, porque Ele disse que estaria na nossa companhia. Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja. O que eu acho lindo nessa história, irmãos, é que Deus escolheu estar entre nós. Glória a Deus. Deus escolheu estar entre nós. Você consegue então compreender o que isso significa? O que é o Emanuel? Ele será chamado Emanuel. Significa que Deus, Ele escolheu estar com você e comigo. Eu acho linda essa expressão. Eu, na verdade, nunca havia reparado muito bem nela. A gente lê o texto, a gente lê, relê. Mas alguns dias atrás, ali trabalhando e meditando na palavra, eu me lembrei dessa palavra e eu fiquei pensando, por que Emanuel? E Deus começou então a ministrar no meu coração sobre essa grandiosidade dessa palavra, da escolha soberana de Deus. E Deus dizia lá no meu coração essas palavras: Deus escolheu estar em nossa companhia. Aleluia. Oh, irmãos, como é bom saber isso. Como é bom saber que Deus escolheu estar conosco nesta noite. Como é bom saber que Deus tem escolhido andar comigo e com você. Por mais falhos que nós sejamos, por mais tristezas que nós passamos, Deus, Ele escolheu estar conosco. Aleluia. E é debaixo dessa revelação que a igreja deve caminhar, sabendo que Deus está no meio da sua igreja. Quando Ele vai subir ao céu e diz para os seus discípulos: olha, preguem a palavra, anunciem o meu reino, façam discípulos. E eis que eu estou convosco todos os dias. Aleluia. Hoje nós temos a presença de Deus através do Espírito Santo. Onde Jesus Cristo está? Está sentado à destra de Deus. Ele está lá esperando por nós. Aleluia. Esperando o momento em que o Pai vai dizer: filho, agora é a hora de buscar a igreja. Aleluia. Ele está esperando por esse momento. Mas a presença de Deus está conosco através do Espírito Santo. Porque Jesus foi e Ele enviou o Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo está junto da igreja, renovando, batizando, curando. O Espírito Santo é o poder de Deus que se manifesta na nossa vida e está disponível para nós. Você se alegra porque Deus está conosco, igreja? Aleluia. Você se alegra porque o Emanuel, Ele escolheu habitar entre nós? Eu me alegro com isso. Eu me alegro porque isso não é uma palavra qualquer, não é uma promessa qualquer, é a maior de todas as promessas. Nenhum dos antigos experimentaram o que eu e você temos. Nenhum dos antigos da antiga aliança viveu
para experimentar o que eu e você experimentamos. Você não precisa fazer força para ter Deus ao teu lado. Só precisa ter ousadia. Você não precisa pagar promessa. Você não precisa dar dinheiro. Você só precisa aceitar e receber. Dizer: Jesus, eu te aceito. Vamos orar, igreja. Oh, esse Emanuel maravilhoso, Deus conosco. Ele está conosco neste lugar. Aleluia. Ele quer tornar isso real no teu coração. O nosso culto pode ser diferente, irmãos. A nossa vida e a nossa caminhada com Deus, ela pode ser diferente, pode ser uma caminhada debaixo dessa certeza. O que você vai fazer? Você vai fazer sabendo: Deus está comigo. Aleluia. Deus me capacita para trabalhar, Deus me capacita para ler a Bíblia, Deus me capacita para vencer o pecado, vencer as tentações. Deus me capacita porque Deus está comigo. Obrigado. Deus está comigo, então eu vou ter ousadia para evangelizar, para vencer o pecado, as lutas, as tristezas. Ousadia, ousadia, ousadia. Queria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Obrigado. Vamos abrir os nossos lábios a esse Emanuel poderoso. Vamos orar juntos. Ore comigo, me ajude em oração e eu vou te ajudar em oração. Senhor nosso Deus e Pai, Aleluia. Deus poderoso. obrigado por esta simples palavra que trazes a nós nesta noite. Obrigado, Pai. Deus, nós temos oferecido ao Senhor as nossas forças para compartilhar esta palavra. Ainda que na debilidade do corpo, mas o Senhor é real, o Senhor é manifesto através da tua palavra. E nós nos alegramos por esta revelação que está contida na Bíblia, no texto que nós vemos esta noite em Mateus 1:23. Que Jesus Cristo é o Emanuel, é o Deus conosco, aquele que foi enviado para manifestar a glória do divino, o eterno, que deixou a sua majestade e a sua glória e veio até nós e habitou entre nós, para que nós experimentássemos essa glória. O Deus maravilhoso, o que não tem pecado, que não tem mancha e nem mácula, mas Ele veio para compartilhar a sua glória, do seu poder. Ele veio para curar os homens, mas principalmente para acompanhar as nossas vidas, para ser real na nossa história. E isso é lindo nessa noite, Senhor. Saber que nós estamos neste culto, participando da ceia, mas o Senhor é real. O Emanuel está conosco, a tua presença está conosco quando estamos em casa, na fábrica, mas também quando estamos no culto. O Senhor está conosco para nos ajudar. O Senhor está conosco ouvindo as nossas lágrimas, súplicas e orações. O Senhor está conosco e nós queremos te louvar, a Deus, por tua bendita presença, por tua presença que restaura, a presença do Emanuel que ainda faz milagres no nosso meio. O Deus que cura, o Deus que ainda abre os nossos olhos. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, quantas vezes tem falado conosco através desta bendita profecia que é a tua palavra. Isso é fruto da tua presença, deste Emanuel maravilhoso. Se nós aqui estamos, Senhor, é porque o Emanuel está conosco. Nós não viríamos deste lugar se o Emanuel não estivesse no nosso meio. Nós não perderíamos o nosso tempo se o Senhor não estivesse conosco, mas tu estás conosco. Senhor, dá-nos ousadia para viver essa vida com liberdade, na autoridade do teu nome. Dá-nos ousadia, Senhor, para vivermos uma vida íntegra e correta e entrarmos, Senhor, nas experiências contigo. Dá ao teu povo graça, Senhor, e que essa palavra ela seja revelada em cada coração. Vitória da tua igreja, vitória do teu povo, Senhor, vitória dos teus filhos, é aquele que tem dificuldade, que te vê como um Deus presente, que o Senhor possa revelar em cada coração nesta noite, através da tua palavra. Nós oramos assim, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, o Deus Emanuel, que nós cremos e adoramos, no teu nome, Jesus Cristo. Amém e amém.